falarmos um pouco sobre esse tema, muito pertinente para a igreja cristã, um tema que tem sido ou negligenciado, ou então as pessoas simplesmente admitem uma concepção popular e vivem como se aquilo fosse a verdade acerca desses temas, né? Acho que os três temas se enquadram bem nessa questão. O tópico do cânon, as pessoas simplesmente admitem, não se questionam, e por vezes, quando são levadas a um debate um pouco mais acirrado, terminam cedendo para máximas que não apresentam bem as defesas do tema, no caso da lei de Deus e dos profetas. Ou as pessoas consideram que simplesmente não existe mais, ou que não se deve usar nada mais disso, que isso é exclusivamente coisa do Antigo Testamento, que não se relaciona a nada com hoje, ou então tem concepções completamente erradas, né? O termo popular, ou melhor, o uso popular do termo profeta é alguém que prevê o futuro, né? É alguém que prevê É, o futuro. isso. E não é essa exatamente a concepção bíblica, e a gente deseja falar justamente sobre isso, mas antes eu queria pedir que você fizesse uma breve apresentação sua, falando aí sobre a sua caminhada na fé cristã, quando se deu a sua conversão, a igreja que você é membro, onde você está hoje, né? Onde você deseja estar daqui a alguns anos. Então, Hum. fale um pouquinho sobre a sua vida, quem é você, para que os irmãos te conheçam. Meus irmãos, meu nome é Jonas, para quem não me conhece, Jonas Justiniano. Eu comecei numa igreja batista numa cidade do interior aqui do Rio Grande do Norte, Areia Branca, é o nome da cidade. Eu comecei na igreja batista, acho que em 2011, né? E eu conheci o Reverendo Samuel, acho que em 2015, por aí, 2014, pela internet. E eu já tinha, digamos assim, me convertido à fé reformada, né? Só que não tinha igreja presbiteriana na cidade que eu morava, né? Então, o que aconteceu? Eu falei do Reverendo Samuel meu desejo de ser membro da presbiteriana, e a igreja só tinha aqui em Mossoró, onde eu moro hoje, né? Que é outra cidade da que eu morava antes. Então, eu falei também do meu desejo de ir para o seminário, tudo isso eu falei para ele. Ele falou: olha, você tem que ter 3 anos no mínimo de membro para ser enviado ao seminário, etc. Então, o que que eu fiz no início? Eu viajava da minha cidade pequena, Areia Branca, para cá, para Mossoró, no final de semana, para poder congregar na igreja e voltava nas segundas-feiras para lá, né? Então, Quanto eu fiquei tempo é, assim, Jonas? Quanto cerca tempo de é? 45 minutos. 45 Aham. minutos. Era relativamente perto, né? Aí, mas eu fazia sempre essa viagem, o conselho da igreja me ajudava, me pagava o valor da viagem por muitas vezes. Então, assim, aí depois eu consegui, graças a Deus, morar aqui em Mossoró, né? Conseguimos uma casa própria aqui, viemos morar, cumpri os 3 anos de membro. No quarto ano eu fui responsável por uma congregação, fiquei 2018 inteiro nessa congregação e em 2019 ingressei no seminário, estou no segundo ano, né? Já estou no final do segundo ano, né? Agora, no segundo semestre, quarto período. E, é, pela graça de Deus, pretendo no futuro ser ministro, né? Ser pastor da nossa igreja, presbiteriana do Brasil, né? Então é isso que Amém. eu desejo, ser um ministro ordenado da palavra, dos sacramentos. Esse é o meu objetivo na vida, é pregar a palavra do Senhor, é viver para a palavra do Senhor, e é isso. Amém. Eu nem lembro quando eu conheci Jonas, não lembro mais. Acho Eu também que não lembro. amizades, quando chegam a um determinado momento, a gente meio É que antigo, é antigo. conhece, você só conhece, né? Você não Você sabe só assim. conhece como é que foi. Você só sabe É, que, como diz aquele cara, né? Eu não sei, só sei que foi assim, só né? sei que foi assim, Então, pois é. então, assim, eu não sei como é que foi, só sei que foi assim. Pois é, pois é. Mas, meu irmão, Jonas, você tem estudado muito a questão da lei de Deus. Eu lembro que a gente já teve várias conversas sobre esse assunto e concordamos em muitos pontos. E uma das questões muito debatida sobre lei de Deus é que, quando se fala sobre lei, se pensa assim num Deus que é carrasco, num Deus que condena, num Deus que não é um Deus de amor. E a sociedade, de uma maneira geral, fala muito em termos de autonomia, que o ser humano é autônomo. Eu acredito que, em função do antropocentrismo, né, dessa
adoração ao homem, adoração à autonomia humana. Mas como é que a gente deveria entender isso à luz da Bíblia? Ou seja, nós somos autônomos? Por favor, nos explique o sentido disso. Nós somos autônomos, não somos? Como é que a gente deveria entender essas expressões? E qual é o lugar da lei de Deus para nós nesse sentido? Ou seja, não, nós não somos autônomos em hipótese alguma, né? E eu acredito que a melhor forma da gente entender isso é olhando para o livro de Gênesis, né? Porque assim, o livro de Gênesis, ele faz parte do Pentateuco, né? O Pentateuco é nada mais nada menos que a lei de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E Deus começa a sua lei relatando a criação. Então isso tem um sentido pedagógico muito importante. Por que é que você tem os 5 livros da lei e ele começa não com lei, especificamente falando, mas com criação, né? Isso é muito importante porque o livro de Gênesis, ele foi escrito, né, principalmente o relato da criação, porque o povo de Israel era um povo que estava cativo no Egito, eles eram escravos do povo do Egito, e aqueles povos eles adoravam o sol, eles adoravam o mar, eles adoravam o rio, eles adoravam o próprio faraó. Então, o início do livro de Gênesis, né, o relato da criação, mostra que aquele sol que aquele povo adorava foi criado por Deus, que aquele rio que o povo adorava foi criado por Deus, que aquele homem que eles adoravam, o faraó, foi criado por Deus do pó da terra, né? Então, Uhum. Deus, ele basicamente humilha o homem a partir desse relato de Gênesis, mostra que o homem não é autônomo, mostra que toda essa idolatria, todo esse paganismo dos egípcios, que o povo de Israel muitas vezes deixou impregnar no seu povo, tudo isso era mera tolice e que Deus era o Criador. E como Criador, nós devemos entender o mundo e as coisas nos termos daquele que cria, né? Por exemplo, eu não posso entender e compreender qualquer objeto fora daquele que cria o objeto, porque quem cria o objeto sabe os limites do objeto, as regras, aonde aquele objeto pode ir, onde ele não pode ir. Quem compreende melhor o objeto que é aquele que cria? Ele que Uhum. entende tudo. Então, todas as coisas têm que ser entendidas nos termos de Deus, né? E essa autonomia basicamente não pode existir. E a primeira vez que ela aparece é justamente em Gênesis 3, né? Eu convido até os irmãos a abrirem lá, eu vou fazer uma leitura aqui bem rápida de Gênesis 3, do versículo 1 ao 6 de Gênesis 3 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui você tem o início da autonomia. Você tem aqui palavra de Deus versus palavra do homem, ou palavra da serpente, ou palavra de Satanás. Ou seja, é, você tem duas interpretações aqui. Você tem: se eu comer desse fruto, eu vou ser igual a Deus, e se eu comer desse fruto aqui, eu vou morrer. Você tem o mesmo ato e duas interpretações diferentes. Uhum. Você Uhum. tem a autonomia aqui, que é o homem dizendo que ele vai criar sua própria lei, né? E as consequências são determinadas por ele. E você tem aqui a lei de Deus que diz: não coma. Então, Uhum. o primeiro, digamos assim, o primeiro desafio que nós temos entre lei de Deus e lei dos homens, entre autonomia e teonomia, é livro de Gênesis. E ele mostra Uhum. categoricamente que o pecado veio por conta da concepção, né, de autonomia, que é o homem se entender como o seu próprio Deus. Eu sou o meu próprio Deus, eu determino como eu vou ser feliz, eu determino o meu futuro, eu determino o que eu vou ser. Aham. Então Ô, é Jonas, exatamente isso que Adão e Eva muito, fizeram.
um ponto interessante aí é que a lei de Deus ela já está presente antes da queda, né? Ela não tem necessária associação com a queda, ainda que a queda seja o descumprimento da lei, mas em termos. Isso, Ela não é dada por causa da queda, ela é dada antes antes da queda. da queda, antes da queda. E isso é muito importante, porque a lei de Deus ela existe a despeito da condição de pecado do homem, né? Ela existe porque Exatamente. Deus, a lei emana dele, né? Deixa eu Emana falar uma dele. coisa. Sobe só um pouquinho a câmera e pode continuar Melhorou? aí. Isso, Melhorou? melhorou. Aí tá a posição ideal. Exatamente. Tipo, a lei, ela não é como alguns dizem, né? Alguns dizem que Deus é ex lex, ou seja, Deus é sem lei. Mas, na verdade, a lei é um reflexo do caráter de Deus, né? A lei emana daquilo que ele é. Quando Deus diz não matarás, Deus vive esse mandamento. Né? Quando Deus diz não cobiçarás, Deus vive. Aí muitos perguntam, mas como que Deus pode cobiçar se tudo pertence a Ele? Mas o contrário da cobiça é o contentamento. E Deus ele cumpre esse mandamento porque ele é plenamente contente consigo mesmo. Né? Então, assim, não existe essa ideia de que a lei, Deus, a lei não reflete o caráter de Deus, ou Deus ele não tem lei. Não, Deus ele é lei para si mesmo. Né? A lei emana aquilo que ele é. Por isso que Efésios 5, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer, sede imitadores de Deus. E ele vai dar uma série de leis. No capítulo 4 ele também dá uma série de leis. Ou seja, todas as leis que Deus nos dá na palavra, quando nós cumprimos essas leis, nós parecemos com Deus, porque a lei reflete o caráter dele e ela é anterior, né? Ela é anterior à queda. Né? Hipótese alguma, a gente pode dizer que a lei procede da queda. Né? A lei escrita procede da queda. Né? Mas a lei eterna, ela emana de Deus, sem sombra de dúvida. Né? Uhum. E é isso. Nós não Interessante. somos autônomos em hipótese alguma. É um erro se entender como autônomo. Esse foi o erro de Eva e Adão. Né? Esse foi o erro da serpente. Eles enganaram para que Adão e Eva pensassem que eles eram autônomos. E nós vemos que a consequência da autonomia é toda essa desgraça que nós estamos vivendo hoje. Todas essas mazelas que nós enfrentamos é a autonomia. Né? Uhum. Então, apenas a teonomia, o cristão ele tem que viver como um ser teonômico. Né? Uhum. É a lei de Deus. Só para esclarecer, você poderia falar um pouco sobre a etimologia dessas duas palavras? Porque é possível que algum irmão esteja nos assistindo. Quais palavras? Autonomia e teonomia. Certo. O termo auto, né, ele significa, digamos assim, você ser a lei para si mesmo. Entendeu? Uhum. Então, você é sua própria lei. Auto. O termo auto tem esse significado, para si. Né? Então, por exemplo, você tem a teonomia já é diferente. O termo theo significa Deus, né, em grego, e nomos significa lei, lei de Deus. Ou seja, o contrário de lei do homem, né? Ou lei para si mesmo. Ou seja, o ser humano ele é chamado a viver de acordo com a lei de outra pessoa. Uhum. Ele é heteronômio. Então, a lei que nós cumprimos é a lei de outro, que é a lei de Deus, que é aquele que nos criou. E eu expliquei no início do porquê que nós devemos seguir a lei de Deus. Porque Deus nos criou e nós somos propriedade privada de Deus. Então, quem que pode dizer como eu devo viver, a não ser aquele que me cria? E eu sou propriedade dele. Então, é ele que diz os termos, ele que diz o que para onde que eu vou, para onde que eu não devo ir, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. Então, é tudo determinado por ele. Então, eu vivo segundo a lei eterna do Senhor e não segundo a lei dos homens, ou segundo a minha própria lei, autonomia. Né? Uhum. Então, por isso que, sabiamente, eu me esqueci o nome do teólogo, mas ele fala que só há duas possibilidades. Eu acho que foi Rushduni ou foi outro, mas ele fala que há duas possibilidades, ou teonomia ou autonomia. Né? Ou o ser humano vive segundo as suas próprias leis e o seu próprio parâmetro, que foi o que Adão e Eva fizeram, ou ele vive uma teonomia, que é segundo as leis e o parâmetro do próprio Deus eterno, imutável. Amém. Amém. É interessante porque a gente usa a expressão autonomia como uma coisa boa, né? Porque eu digo no sentido vulgar da palavra.
alguém que é independente, alguém que não que conduz a sua própria vida do jeito que ela quiser, que não depende financeiramente de outras De pessoas. ninguém. O que a gente não pode esquecer é que nós somos dependentes de Deus, né? Tudo que fazemos, Completamente. o ar que respiramos, né? A nossa vida, aquele texto que o apóstolo Paulo profere é muito bonito. Nele nos movemos, vivemos e existimos, né? E Nós existimos, dependemos exatamente. absolutamente dele, né? Então não somos em nenhum aspecto autônomos no que se refere à nossa relação com Deus, mas somos completamente dependentes. Ô Jonas, Né? dentro desse tema ainda da lei de Deus, uma segunda questão que é importante a gente comentar no que se refere àquela sensação que as pessoas têm de que a lei de Deus priva o homem de privilégios. O que a gente pode dizer para alguém que pensa, poxa, a lei de Deus priva o homem de privilégios, priva o homem de prazeres, ela é muito restritiva. Será que a lei realmente priva o homem de privilégios que ele poderia desfrutar caso essas leis não existissem? A gente poderia pensar desse modo? Não, é muito pelo contrário. É apenas na lei do Senhor que nós temos a verdadeira felicidade. Não há alegria, gozo sem a lei de Deus. E essa visão de que a lei de Deus ela cria, você deixa alguns privilégios ou você não é uma pessoa feliz ou alegre, é um pensamento que a gente vê no Salmo 2, por exemplo. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no Salmo 2. Logo no início do Salmo, a gente observa aqui nesse cântico aqui, nessa oração, nesse salmo aqui, a gente vê o desejo das nações e a visão que as nações têm da lei de Deus. Olha só como os ímpios enxergam o mandamento de Deus. Diz assim, o versículo 1 do Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então observem que os ímpios eles enxergam a lei de Deus como algo que priva eles da felicidade. Então observe que eles veem a lei como algema, como amarra, como uma coisa que impede ele de ser feliz, impede de ser alegre. E coincidentemente falando, o salmo anterior vai mostrar que isso não é verdade. O salmo Uhum. 1, né, que todos nós conhecemos, ele vai começar dizendo: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o homem feliz é aquele homem que, não o homem que anda segundo o seu próprio conselho ou o conselho dos ímpios, aquele homem que vive uma autonomia, mas a verdadeira felicidade, ela está naquele que medita na lei do Senhor, dia e noite, né? O Salmo 73, que é um salmo escrito por Asaf, também é um salmo muito interessante sobre isso. Porque Asaf ele olha para a prosperidade dos ímpios e ele diz assim: rapaz, os ímpios eles matam, eles roubam, eles oprimem o pobre, a viúva, o estrangeiro, eles blasfemam contra Deus e nada acontece com eles. Aí tem uma parte desse salmo que ele diz assim: inutilmente conservei puro meu coração. Ou seja, Asaf se encontrou num estado de incredulidade tão grande, mas tão grande, que ele considerou uma vida santa como uma vida inútil, porque ele estava sofrendo enquanto estava vivendo uma vida santa e outras pessoas vivendo uma vida ímpia e prosperando. Mas depois ele termina o salmo dizendo que a Senhor, quem eu tenho na terra e a quem eu tenho no céu a não ser o Senhor, né? Ele mostra também nesse Salmo 73 a esperança do porvir do céu, né? Então, a verdadeira felicidade está justamente no cumprimento da lei do Senhor. Bem-aventurado, feliz aquele que cumpre os mandamentos do Senhor, né? Uhum. Então, essa visão de que aqueles que cumprem, aquela visão daqueles que dizem que
cumprimento da lei, ela nos tira privilégios, nos rouba alegria, eles não entenderam ainda onde está a verdadeira alegria. A verdadeira Uhum. alegria está no cumprimento da palavra. Essas pessoas que não vivem a lei do evangelho, elas não conheceram ainda a felicidade. Ô, Jonas, sabe que quando você mencionou o Salmo 2, eu estava pensando justamente no Salmo 1, porque aquele trecho que ele fala, né? É, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite, né? Então, Exato. o gozo, né, está na lei do Senhor. O Salmo 119 é um salmo que foi escrito praticamente para falar sobre a alegria do salmista em desfrutar da lei do Exatamente. Senhor, de gozar da lei do Senhor, né? O verso 14 do Salmo 119, por exemplo, diz: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. E é interessante porque as riquezas é um meio de obter aquilo que se quer na vida, né? Os prazeres, os bens, a Exato. propriedade. E o salmista diz: olha, eu tenho mais prazer na lei do Senhor, nos testemunhos de Deus, do que com todas as riquezas que o mundo poderia me dar. Isso porque a alegria do pecado é uma alegria passageira, né? É uma alegria Então, passageira, é uma alegria momentânea que traz frustração logo em seguida. O exatamente. genuíno contentamento, ele só vem através do Senhor, ele só vem com Deus, né? Na verdade, aí a gente lembra da pergunta mais citada dos catecismos de Westminster, tanto o breve quanto o maior, que é a primeira pergunta, né? Qual o fim principal para o qual o homem foi criado? E a finalidade é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou alegrar-se nele para sempre, né? Então, de fato, o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria só é possível em Deus quando nós desfrutamos da lei do Senhor nosso Deus, né? Amém. Ah, Amém. Jonas, partindo aí para o segundo tema, o primeiro tema que nós definimos para tratar nessa noite foi a lei de Deus. Se você tem alguma dúvida, você que nos assiste, meu irmão, minha irmã, alguma dúvida sobre esse tema, sobre isso que foi comentado aqui acerca da temática lei de Deus, coloque aí nos comentários. Depois a gente vai ler os comentários e vai apresentar as perguntas. Mas a gente vai passar agora para o segundo tema. E o segundo tema são os profetas de Deus, e ao final nós vamos falar também sobre o cânon bíblico. Esses temas eles foram definidos por um grupo de vídeos de estudo bíblico que nós lançamos no canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Parnamirim, RN, tratando sobre esses temas durante a semana. Então, de segunda a quinta-feira, os irmãos da igreja receberam vídeos do projeto Sementes de Fé, falando sobre os temas Lei de Deus, Profetas e Cânon Bíblico. E agora a gente vai para o segundo tema, que são os profetas. Jonas, a primeira pergunta sobre os profetas é: o que eram os profetas no AT, né, no período do Antigo Testamento? O que é o profeta segundo a Bíblia? E qual é, uma vez que você defina o que era o profeta no período bíblico, qual é a aplicação mais clara do ofício profético atualmente? Né? Qual é a melhor aplicação desse ofício atualmente? Ok. Então, há muita ignorância sobre o que significa ser profeta na igreja brasileira. A igreja brasileira, definitivamente, aqui a gente não sabe o que é um profeta. A gente entende profeta como alguém que prediz o futuro. A gente entende profeta, na verdade, esse não é um entendimento só do Brasil, mas principalmente vem dos Estados Unidos essa ideia, por exemplo, de profecia falível, que é uma ideia horrível e que prejudica muitas igrejas, que muitas igrejas pentecostais têm abraçado essa ideia de profecia falível, ou seja, o profeta ele pode falar uma profecia que falha, que é falível. Então, tudo isso vem em decorrência de um entendimento equivocado e ignorante do que significa ser profeta, né? Mas o que era um profeta? Eu vou ler aqui uma passagem pequena para introduzir isso rapidamente, que é em Marcos 7. Marcos 7, versículo 9 a 10, diz assim: E disse ainda, que Jesus falando para os fariseus: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição.
Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Observe aqui que Jesus Cristo fala que os judeus, aqui os fariseus, estavam rejeitando um preceito de Deus, porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Então observem que Jesus ele trata a palavra de Moisés como palavra do próprio Deus. Então ele está dizendo aqui: vocês estão rejeitando a palavra de Deus porque Moisés disse. Então vê que Jesus não faz diferenciação entre palavra de Deus e Moisés. Moisés falou, é a palavra de Deus. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o profeta é aquele que revela a palavra inspirada do Senhor e infalível do Senhor. Tudo que um profeta falava era palavra de Deus. Né? E a primeira vez que esse termo aparece é em Gênesis, né? Mas a gente pode compreender de forma melhor, né? Ele é falado de forma mais clara, mais como ofício mesmo, em Deuteronômio capítulo 18. E eu queria que a gente abrisse nossa Bíblia lá, em Deuteronômio 18, do 15 ao 22. Eu vou fazer essa leitura aqui, tá? Deuteronômio capítulo 18, do 15 ao 22. Aliás, é por isso que nós, presbiterianos, nós somos sensacionistas. Porque se existe profetas nos nossos dias, então existe palavra de Deus sendo revelada. Né? E isso acaba com a doutrina da sola escritura, totalmente. Né? Então, o profeta é alguém que revela a palavra de Deus completamente. Palavra infalível. Ele fala a palavra de Deus. Ele é a boca de Deus. É isso que é um profeta. Em Deuteronômio 18, versículo 15 a 22, diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos. Aqui é fazendo uma analogia, uma profecia sobre Cristo, né? Semelhante a mim, e a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então, a gente sabe que o Senhor se revelou ao povo por meio de um fogo, por meio de uma revelação extraordinária, onde ele falou e todo o povo escutava a sua voz por meio de um trovão. Essa foi a primeira revelação. Ele diz: olha, não vai ser mais assim. Agora eu vou suscitar um profeta. Alguém vai falar. Agora eu não vou mais aparecer diretamente a vocês. Alguém vai falar mediando. Né? Ou seja, alguém vai mediar e vai ouvir a minha palavra e vai comunicar a vocês. Então ele diz assim, então, versículo 17, então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta no meio de teus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Então, essa é a função de um profeta. Ele fala, ele relata ipsilitris a palavra que o Senhor ordena ele falar. Isso que é um profeta. Então, o profeta não é apenas aquele que prediz. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, é errada essa ideia, porque se você pega o Antigo Testamento, nem tudo é predição. Você pega o livro dos profetas, nem tudo é predição. Às vezes é repreensão. A minoria do conteúdo do livro dos profetas é predição, né? A minoria é predição. A minoria, a maioria é repreensão. Uhum. Porque o povo estava... Chamado ao arrependimento, né? Chamada ao arrependimento, advertência. Então, sei lá, você pega os profetas da época do juiz, da época dos reis. Todos esses profetas se levantavam justamente quando havia uma grande confusão e um grande problema no meio do povo. Geralmente, não era sempre assim. Mas geralmente era assim, o povo fazia uma coisa errada, levantava um profeta e dizia assim, olha, vocês têm que se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, Deus vai fazer isso, isso, isso. Então, não é somente questão de predição. O profeta, ele aparecia como boca de Deus para revelar as sanções pactuais que Deus ia trazer àquele povo, ou as bênçãos pactuais em decorrência de um arrependimento. Né? Então o profeta falava ipsilitris, a palavra do Senhor. O Senhor ia, comunicava a ele, falava verbalmente, isso é interessante, né? A revelação é verbal, né? Deus fala com o profeta, como eu estou falando com você aqui, né? Ou por meio de sonho, mas ele falava, ele comunicava.
e o profeta relatava aquela palavra de Deus. Né? Então, isso é um profeta. Né? O profeta fala a palavra do Senhor. Ô Jonas, é muito comum nos nossos dias a gente ouvir alguém se referindo a um pregador como sendo um profeta de Deus, né? Em que medida você acha que, por exemplo, é comum também ouvir alguém falar sobre um marido como que cumprindo as funções de sacerdote de lá, do profeta, do rei do lar, né, o tríplice ofício de Cristo sendo cumprido na figura do marido, ou a igreja cumprindo o tríplice ofício de Cristo. Você acha que como nós deveríamos entender essa necessidade de sermos boca de Deus hoje, né? Não a ser profeta, isso está claro, o ofício ele não existe mais, assim como não existe o ofício apostólico, né? Isso, inclusive, a IPB tem documentos definindo isso, além da nossa confissão de fé. Mas como que você entende essa questão da igreja ser boca de Deus, né? Você acha que a chamada ao arrependimento seria essa maior necessidade da pregação hoje, como que cumprindo esse ofício? Assim, a igreja ela tem um ofício profético de forma análoga. Né? De forma análoga, de fato, nós cumprimos o mesmo ofício profético, porque a gente cumpre, digamos que a mesma função no sentido análogo. O que a gente faz? A gente prega e a gente fala a palavra de Deus. Só que nós não falamos, obviamente, de forma inspirada. Né? Deus não chega para a gente enquanto a gente está dormindo, como chegou para Elias, ou quando ou chega diretamente para a gente e fala, olha, vai lá naquela cidade ali, vai no teu vizinho e prega para ele. Ou vai naquele canto e prega. Ou revela novas doutrinas. Não. Deus não procede mais dessa forma. Mas de forma análoga, nós temos o ofício profético, sim, no sentido de propagar o evangelho, né, e de pregar a esse mundo caído que ele deve se arrepender e voltar-se ao seu Senhor. Né? Então, daí tem a necessidade da igreja de, é, é, de se submeter ao sumo profeta que é Cristo, né? E pregar a sua palavra. E é dessa forma que nós aplicamos o ofício profético às nossas vidas, né? Pegando a palavra dos apóstolos e de Cristo, que Cristo revela aos apóstolos, e pregando essa palavra. É assim que o ofício profético se cumpre, de forma análoga. Eu não gosto de dizer que é o ofício profético em si, porque tem gente que ainda admite isso, e diz, não, é de fato o ofício profético. Na minha opinião, não. Na minha opinião, é uma coisa análoga. De Sim, forma sim. análoga, é o ofício profético. Sim, Né? sim. Assim como é real e é sacerdotal também, né? Pedro disse que o povo de Deus, a igreja, era a nação santa, sacerdócio real, né? Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, ali, a fim de proclamar, né? A fim de anunciar, a fim de ser boca de Deus. Então, assim, ali nós temos a analogia do tríplice ofício de Cristo sendo cumprido pela igreja, mas em termos de analogia. É interessante essa questão, Jonas, porque muitas pessoas relatam experiências, e até eu acredito genuínas, como, por exemplo, de conversão. A pessoa ouviu uma pregação e ela sentiu o coração dela sendo transformado. E, de fato, houve uma ação sobrenatural na vida dela naquele momento. Né? O Espírito comunicou coisas a essa pessoa. Agora, o fato do Espírito comunicar coisas a alguém não significa que aquele alguém é um profeta ou que agora ele tem autorização de proferir coisas sobre quem Deus é ou sobre a doutrina divina, né? Então, veja, Deus falou com aquele indivíduo algo relacionado à necessidade da sua salvação, né? De maneira irresistível, o conduziu a Deus, né? O fez se voltar a Deus e ele teve ali aquela experiência de conversão. É um dos exemplos, mas eu não sei se é o único exemplo. Nós que estamos no ministério, muitos pastores
dizem que sentiram um desejo forte de entrarem no ministério, e ali, eu acredito, foi Deus que comunicou aquele desejo àquele indivíduo, ainda que não tenha feito daquele indivíduo agora um profeta, no sentido que eram os profetas do período bíblico, e nem do período do Antigo Testamento, né? Acho que o problema é quando a gente atribui o mesmo peso e a mesma autoridade das Escrituras, ou até mesmo usa um termo das Escrituras como ofício profético, ou ofício apostólico, e diz que ali não existe, que existe ofício, mas que não existe inerrância, né? Como você falou. Isso é problemático, né? Então, poxa, como é que o cara é profeta, ele é boca de Deus, mas ele pode falhar, ele pode errar. Então, realmente é complicado de nós entendermos. Mas, enfim, esse é o contexto, é o cenário da Igreja Evangélica Brasileira. Jonas, indo para o nosso último tema, o horário já está um pouco avançado aí, 8h40. O último tema que a gente tratou essa semana foi a questão do cânon bíblico, o cânon bíblico, né? A gente falou sobre inspiração na semana passada, falamos sobre inspiração verbal, inspiração plenária, explicamos aí como que a Bíblia é inspirada, mas faltou nós definirmos como que a gente prova que o cânon que nós recebemos do Antigo e do Novo Testamento é a coleção correta de livros inspirados. Então, como é que a gente pode provar que o cânon do Antigo e do Novo Testamento é a coleção correta dos livros inspirados? Ok. A primeira coisa que a gente tem que entender, então, é que os outros livros que foram acrescentados pelos católicos romanos, eles foram acrescentados em um concílio que eu não estou lembrado qual concílio. Você lembra qual foi, Ian? O concílio? Os deuterocanônicos é o Concílio de Trento, pós-reforma. Isso, obrigado. Concílio de Trento foi acrescentado alguns livros. E a grande questão é, por que o nosso cânon é correto e o deles é falso? Como que eu posso provar isso na própria Bíblia, que o cânon que nós usamos é um cânon verdadeiro e o cânon que eles usam não é verdadeiro? Como nós sabemos, o cânon que os judeus sempre usavam do Antigo Testamento é exatamente esse que nós temos aqui na Bíblia evangélica, né? Na Bíblia reformada. Todos esses outros livros eles foram acrescentados, os livros católicos, nesse Concílio de Trento. Então, como que eu posso provar na Bíblia, né, que esses livros que nós temos, nós evangélicos, são considerados palavra de Deus pelo próprio Cristo? Como que eu posso provar isso? Porque uma vez que Cristo considera o Antigo Testamento que os judeus tinham, que não tinha esses 6 livros que foram acrescentados depois pelos católicos, se eu provar que Jesus considera esse cânon judaico que não tinha esses acréscimos como palavra de Deus, então eu provo que o nosso cânon está correto. Não há divergência entre nós e os católicos sobre o Novo Testamento. Isso aí é uma coisa que já é batida, né? Nós cremos no mesmo cânon no tocante ao Novo Testamento. Mas no Antigo há uma divergência entre os católicos e entre os protestantes. Né? E nós podemos provar na própria Bíblia que Jesus Cristo considera os textos, né, dos profetas que não tinham os deuterocanônicos da época, como foi dito aqui, foram acrescentados depois em Trento. Então Jesus considera, o nosso mestre, o Senhor Jesus considera que aqueles textos, que aqueles profetas do Antigo Testamento, que é o que nós temos aqui e que não foram acrescentados depois pelos católicos, é a palavra de Deus. E tem alguns textos que eu gostaria de ler. Né? O primeiro deles é Mateus 5,17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Diz assim: do 17 até o 18. Pronto. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então observe que Jesus diz aqui que a lei e os profetas é aquilo que eles tinham.
Uhum. Não era os outros livros aí que os católicos têm. Né? Então, Jesus considerava o cânon que os judeus usavam do Antigo Testamento como a lei e os profetas. Então, Jesus diz que esse cânon, Jesus diz, o nosso mestre, o Senhor Jesus, ele fala que esse cânon é a lei e os profetas e que até que passe o céu e a terra, nada pode se omitir e também acrescentar da lei. Então, o Uhum. que os católicos fazem é um erro grave, porque eles acrescentaram a um cânon que o próprio Jesus, e repito, o nosso mestre disse que não é lei. Então, eles acrescentaram não só um tio, mas livros inteiros à lei e os profetas. Né? E existem outros textos também. Só um momento aqui. Deixa eu pegar. Lucas 16. Lucas, capítulo 16. Do versículo 16 ao 17. Diz assim: A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Aí vamos lá de novo. Voltando para Mateus, o capítulo 22 de Mateus. Capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Diz assim. Mateus 22, versículo 28. Diz assim. Portanto, na ressurreição, de quem será essa esposa? Porque todos desposaram ela. Respondeu Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui Jesus está tendo um embate com os fariseus, né? E os fariseus fazem uma pergunta a Cristo acerca do divórcio, né? Que é esse o ponto que eles querem tocar. Mas o ponto central aqui que eu quero tocar nesse texto é que Jesus considera os textos que ele tinha do Antigo Testamento como escritura e o poder de Deus. Né? Então, aquele texto que eles tinham, aqueles livros que eles tinham eram as escrituras. Então, o nosso mestre Jesus Cristo considera como escritura. Né? E por Uhum. último, o último texto que eu gostaria de ler sobre esse assunto está lá em Lucas 24, versículo 25 ao 27. Lucas 24, do versículo 25 ao 27. Diz assim. É o último texto, tá, Ian? Sim. Então lhes disse Jesus: Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Olha só, tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então, olha que Jesus diz aqui, que tudo aquilo que eles tinham era o que os profetas disseram. Então, o cânon que nós temos, o cânon evangélico, o cânon protestante, é o cânon verdadeiro, e o próprio Cristo atesta isso. Aham, aham. Ô, Jonas, uma coisa interessante é que as pessoas ouvem aí a profetas, aí alguém pode pensar, poxa, mas não tem os livros históricos. E é importante dizer para os irmãos que nos assistem que a divisão que nós fazemos atualmente de Pentateuco, históricos, poéticos, profetas menores e profetas maiores, é uma divisão protestante, é uma divisão que está muito mais relacionado com a tradição da Septuaginta do que com a Bíblia hebraica, na verdade, o conjunto de livros que vai ali de Josué até o segundo livro dos Reis, com exceção do livro de Ruth, é chamado na Bíblia hebraica de profetas anteriores. Então, aqueles livros são profetas. É interessante isso, porque a gente olha ali um conjunto de narrativas e pensa que não são profetas, mas, de fato, o nome do livro são profetas anteriores. Então, na época de Jesus Cristo, aqueles livros eram recebidos como inspirados e eram chamados de profetas. É por isso que existe essa divisão aí, essa dúplice divisão, lei e profetas.
E, em alguma ocasião, Jesus também usa a tríplice divisão do Antigo Testamento, né? Lei, profetas e salmos. Lei, profetas e salmos, mas isso inclui todo o Antigo Testamento. Eu acho, Jonas, que um texto que eu gosto muito, assim, para provar o cânon do Antigo Testamento, que eu acho que ele resume bem a questão, é Romanos 3, Romanos capítulo 3, a partir do verso 1 e 2, na verdade. Porque o apóstolo Paulo está discutindo a questão dos judeus, qual a importância dos judeus frente aos gentios, e aí ele diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Aí no verso 2 ele diz assim: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então não foi a biblioteca de Alexandria, sabe? Exatamente. Não foi a biblioteca de Alexandria, não foi ao Vaticano, não foi a Jerônimo, não foram a eles que foram confiados os oráculos de Deus. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E o próprio Jesus Cristo atestando, sabe? Atestando várias vezes. E por que eu citei tanto Cristo? Porque Jesus é o mestre da igreja. Então, ele que diz o que é inspirado, o que não é inspirado, o que é palavra de Deus, o que não é palavra de Deus. Ele é o mestre. Então, Jesus Cristo, se ele considera os livros que os judeus tinham como palavra de Deus, como a palavra de Deus, eu não posso acrescentar. É um erro grave acrescentar. Inclusive, em Deuteronômio tem sanções pesadíssimas a quem ousa acrescentar mandamentos. Jesus, um dos maiores embates de Jesus com os fariseus, não era porque os fariseus cumpriam a lei à risca, como muitos pensam, mas justamente porque os fariseus ficavam criando mandamento, ficavam criando coisinha, ficavam acrescentando coisa à palavra de Deus. Você pode ver que os judeus eles têm a tradição oral muito extensa, Talmud, Zohar, várias coisas, né? Então, os judeus até hoje são assim, eles fazem vários acréscimos hoje, né? Mas a gente sabe que aquilo que eles tinham como palavra de Deus, como Bíblia, né, era justamente de Gênesis a Malaquias. Isso era o que era considerado canônico, a palavra de Deus, e sempre foi assim. Isso. Né? Então, se Jesus crê que aquilo era escritura e palavra, acabou. Ô, Jonas, só para a gente... eu vou responder uma pergunta aqui do Alexandre. Se você quiser, você comenta também. O Alexandre colocou assim: nós protestantes admitimos que o cânon do Novo Testamento foi estabelecido no concílio de Hipona em 393, mas no mesmo concílio, os livros deuterocanônicos me parecem ter sido considerados canônicos. Haveria alguma explicação? Eu queria comentar algumas coisas sobre a pergunta, Alexandre. Obrigado pelo que você nos colocou. E o concílio de Hipona que estabeleceu o cânon do Antigo Testamento. É importante a gente começar pensando na terminologia. O concílio ele não tem poder de estabelecer um cânon, ou de constituir o cânon. Ele reconhece o cânon. A gente não torna os livros inspirados, a gente reconhece os livros que são inspirados. E a gente pode fazer isso várias vezes ao longo da história, tanto que a Confissão de Fé de Westminster fez isso também, arrolando ali o conjunto de livros que eram considerados inspirados. Mas isso não é um estabelecimento de cânon, isso é um reconhecimento de cânon. Na verdade, não foi o concílio de Hipona o primeiro concílio a apresentar um cânon ou a reconhecer um cânon. Cristãos antes disso já mencionavam livros que eram inspirados. Na verdade, dentro das escrituras, nós temos um escritor bíblico, no caso um apóstolo, que é Pedro, mencionando que um outro apóstolo, que é Paulo, tem os seus escritos de pé de igualdade com as escrituras. Então, esse reconhecimento ele não se dá em um concílio, ele não se dá em uma decisão. É estranho a gente ver dessa forma. De fato, houveram concílios que pensaram na questão do cânon em termos de um conjunto de livros mais completos, mas houve ali um desenvolvimento histórico anterior a isso que reconhecia, simplesmente olhava para aquele livro como inspirado e para aquele outro como não inspirado. Porém, existe um detalhe importante aí na segunda parte da questão. Não foi esse concílio que recebeu
os livros deuterocanônicos. Na verdade, o termo apócrifo é um termo que foi usado pelos católicos romanos. Na verdade, Jerônimo, quando fez a tradução Vulgata da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, ele, obedecendo ao pedido do Papa, acrescentou livros sagrados que não eram inspirados. Jerônimo fez esse acréscimo, e quando ele fez esse acréscimo, ele colocou lá no final da Bíblia e deu o nome de apócrifo. Esses livros só são recebidos como inspirados no Concílio de Trento, no Novo Testamento. Infelizmente, irmãos, essa é a contribuição que a gente poderia dar. Eu tenho 10 segundos só, então só para dar tchau. Tchau, Jonas. Deus abençoe. Tchau. Valeu, meu irmão. Deus abençoe.